paz do Senhor, meus amados irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje para passar para vocês, com um pouco de atraso, é claro, mas a nossa aula de número 11 da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, e nós estaremos falando sobre o Pai e o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo, isso fechando, quase que fechando, nós vamos ter mais 2 aulas ainda, esse estudo sobre a Santíssima Trindade. Um assunto muito importante, muito interessante. Hoje nós entenderemos e aprenderemos muitas coisas, eu não tenho dúvida disso. E eu espero que os irmãos que nos acompanham continuem acompanhando, embora alguns atrasos que estão ocorrendo, mas devido a problemas alheios à nossa vontade. Amém, meus amados irmãos? Mas vamos lá, vamos iniciar essa aula para que ela não se torne uma aula muito longa. Muito bem, meus irmãos. Como nós já aprendemos, Deus ele fez a promessa do derramamento do Espírito lá em Joel 2, versículo 28 e 29, nós vimos isso nessas aulas anteriores, e isso é citado lá em Atos 2, versículo 17 e 18 também. Agora tem outros textos que nós poderíamos estudar e passar a respeito disso. Nós vamos nos reduzir a esses, mas nós podemos ver isso em Isaías 44, 3, podemos ver isso também em Atos 1, de 4 a 8, podemos ver lá em Ezequiel 36, 26 e 27. Agora entendam, meus amados, e nós precisamos ter isso bem na nossa mente. Quem cumpre esta promessa é o Filho, é Ele que concretiza todas essas coisas. Porém, em uma ação, como nós já temos falado e explicado para os irmãos, trinitária, porque nós estamos aqui falando de um único Deus. É a pericorese, né, que nós já estudamos a respeito da pericorese. Não vou ficar também aqui repetindo, mas é a maneira como eles estão entronizados um no outro. Isso se chama pericorese. E fato é, meus amados, que o Espírito Santo, ele assume o protagonismo quando nós falamos de todo esse plano redentor, que é o plano que nós estamos vivendo, e foi vivido naquela época. Pois como nós já vimos e já explicamos nas aulas anteriores também, cada pessoa da Trindade tem um papel específico. E o papel do Espírito Santo, que é o que nós estaremos falando sobre hoje, estaremos falando hoje a respeito, ele é o de habitar na igreja e atuar nela e por meio dela. Como? Se nós somos a igreja de Cristo, então ele tem que habitar. Ele habita em nós, naqueles que estão numa relação muito próxima com Deus, essa relação íntima que nós falamos sempre. Então ele vai atuar em nós, transformando a nossa vida e nos preparando cada vez mais. E por meio de nós, ele vai agir nas outras pessoas. É nós comunicando, nós trazendo o exemplo, é nós falando, nós mostrando quem somos, eles percebendo o Espírito Santo em nós. Eles vão abraçar com as 2 mãos também esta carreira que nós temos, que é a carreira de discipular as pessoas, de tratar as pessoas, né? E é dessa maneira. Então o Espírito Santo ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Nós não podemos deixar de nos atentar a isso, porque quando o Filho veio, após a sua ascensão aos céus, né, ele falou que o Espírito Santo viria. Isso está em João 14, 26, também 15, no versículo 26 também. Nesse texto ele diz o seguinte, ele diz que quando vier o Consolador, que eu, ou seja, ele, Jesus, nos enviaria da parte do Pai, prestem bastante atenção, ele enviaria da parte do Pai, né? Ou seja, é o Espírito da verdade, então que procede do Pai, e ele, mesmo procedendo ali do Pai, dará testemunha de mim, do Filho. Ok? Então, meus amados, nós percebemos que ele procede tanto do Pai, através desses versículos, né? Tanto do Pai quanto do Filho. Ok? Sabendo-se que esta Trindade, esse trabalho da Trindade, representam e é um único Deus, como nós já conhecemos e já estudamos também a respeito. Não vou ficar batendo nesse assunto. E assim, a partir, meus amados, do dia do Pentecostes, o Paráclito ele passou a atuar de um modo multiforme
Multiforme significa de muitas formas. Ele é transformador, ele é consolador, ele apacenta, ele trabalha, ele direciona, ele orienta, ele abre caminho. É dessa maneira. Então ele age de muitas formas entre os salvos. Prestem bastante atenção nisso. Nós não podemos querer ver o Espírito Santo em todas as pessoas. Não podemos nos iludir com falsas impressões, não. Ele age nos salvos. Prestem muita atenção nisso. Nas pessoas que são verdadeiramente salvas. Nas pessoas que realmente se relacionam com Ele. Isto, além de operar, meus amados, ali na obra do novo nascimento, como nós já vimos lá com Nicodemos, já estudamos também, não vou bater nessa tecla. Ele age na vida do pecador, de nós que somos pecadores, capacitando a cada um de nós para que nós possamos crer e aprender. Olha a multiforma. Ele age de todas as maneiras, né? Então, nós já falamos a respeito disso na aula passada, mas eu vou repetir aqui só para complementar tudo. Ele também sela a cada um de nós que estamos nessa comunhão e nessa relação com Deus, nos inserindo no corpo de Cristo. Olha como ele age de muitas formas na vida do cristão. Isso é chamado de batismo do Espírito Santo. Ok? Batismo do Espírito Santo. Eu vou fazer um adendo aqui também de aulas passadas. Me desculpem, mas essa aula não é tão longa assim, mas dá para a gente voltar em algumas coisas, né? E vale a pena a gente relembrar algumas coisas. O batismo no Espírito Santo, meus amados, guardem bem isso. É realizado por Jesus. Batismo no Espírito Santo. Ele é realizado por Jesus, que insere o salvo na dimensão do Espírito. Esse é o batismo no Espírito Santo. É Jesus nos batizando, nos inserindo em toda essa dimensão do Espírito para que ele possa agir em nós. Enquanto o batismo do Espírito Santo é o batismo que, através de toda essa multiforma de ação dele, nos insere no corpo de Cristo. Ficou claro para os irmãos? Eu acredito que sim. Nós já tínhamos visto isso, mas foi só aqui um adendo que eu achei necessário fazer. O nosso estudo de hoje, meus amados, tratará, portanto, da obra do Pai e do Espírito Santo na vida do crente, ou do cristão, porque o crente ele acredita em muitas coisas, né? Nós estamos falando aqui de quem se relaciona e crê em Cristo. Veremos desde a condenação, desde o início, desde a condenação, lá no Éden, até a comunhão. Então nós teremos aqui um assunto bastante volumoso, mas nós conseguimos compactar, sintetizar ele para que nós possamos trazer aos irmãos. Nós vamos ter como base, meus irmãos, os nossos estudos hoje, o texto de Romanos, 8, de 12 a 17, e Gálatas 4, de 1 a 6, conforme está especificado aqui na revista da CPAD. Que fique claro, já de saída para os irmãos, meus amados, que esta é uma das revelações mais profundas da vida cristã. Nós precisamos verdadeiramente aprender e entender tudo isso. Tanto que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar posteriormente, que nós estaremos aqui prontos para responder, e aquilo que eu não souber, eu vou atrás de aprender com os meus mentores para que eu possa ensinar aos senhores e através da Escritura Sagrada, porque tudo que nós fazemos aqui está baseado na Escritura Sagrada. Então nós vemos, meus amados, que por esses estudos aqui nós aprendemos e entendemos que o crente ele é retirado da escravidão do pecado e assim ele é introduzido na família de Deus pela ação do Espírito Santo. Falamos sobre isso agora. Irmãos, precisamos entender que antes da ação de Deus, o homem estava preso ao pecado. Não se esqueça disso. Antes da ação de Deus, não há como ele ser salvo. Isso está em Romanos 8, 12, 13, Gálatas 4, 3 também fala sobre isso. Entendam que o homem natural, ele vive, meus irmãos, sobre o domínio da carne. Foi assim comigo, foi assim com você, é assim com qualquer outra pessoa. Escravizado espiritualmente e debaixo da condenação. O juízo de Deus virá, não se esqueçam disso. Nós vemos isso em Romanos 3, 23,
onde fala que todos pecaram. Vemos em Romanos 6:23, onde diz que o salário do pecado é a morte. Vemos lá em Efésios também 2:1, que fala, né, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Portanto, meus amados, a pessoa vivia sob a dominância de três influências destruidoras. Três influências destruidoras. É isso que influenciava na vida dele. O mundo, a carne e o próprio maligno, o diabo, meus irmãos. E nós, meus irmãos, nada podíamos fazer sem essa intervenção divina, né? Sem a intervenção divina. Porque nós nada somos, nós não somos nada, nem ninguém. E assim o Pai, o nosso Deus, ele toma a iniciativa da redenção, que começa no amor. Nós vemos isso em Gálatas 4, versículo 4 e 5. E assim ele vem, o Pai vem e planeja essa redenção. E envia o Filho. Envia o Filho. E o Filho concede a nós a adoção. E isso, portanto, meus amados, é uma ação trinitária, conforme nós vemos em João 3,16. Lá fala que Deus amou o mundo, né? Deus amou o mundo de uma forma tal que ele mandou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Nós vemos isso também lá em Efésios 1, 4 e 5, que diz que nós somos predestinados para a adoção. Predestinados para a adoção. João 3:1 também fala do amor do Pai. São muitos textos. Para sintetizar a nossa aula, eu vou reduzir aqui, mas se precisarem dessas informações, a gente passa, meus amados. Assim, com tudo isso que eu estou apresentando para os irmãos, fica muito claro que Deus deseja filhos e não apenas servos, meus amados. Amados, depois da redenção realizada por Cristo, e eu não vou entrar nesse assunto agora, porque este é assunto para a nossa próxima aula, ok? O Espírito Santo, ficou bem claro isso, sobre essa redenção realizada por Cristo, né? Nós vamos falar na próxima aula, que vai ter a relação do Filho com o Espírito Santo. Então, hoje, meus amados, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, tá? Sobre o Espírito Santo e a aplicação de toda essa obra no coração do crente. Romanos 8:13, 14, né? E assim ele vai agir em três áreas principais na nossa vida. Nós estamos aqui falando da relação do Pai com o Espírito Santo, ok? Então o Espírito Santo, ele aplica essa obra no coração do cristão. Três áreas principais. A primeira área que nós podemos falar e mencionar aqui para os irmãos é a libertação do poder do pecado, mortificando as obras do corpo, ou seja, o Espírito Santo estando e agindo em nós, ele mortifica as obras do corpo, e assim ele nos liberta de todo esse poder do pecado. Ele nos capacita, ele capacita o cristão, né, para vencer estes pecados. Está em Gálatas 5,16, está dessa maneira lá, porque em Gálatas 5,16 ele fala que nós devemos andar em espírito. Também está lá em 5,21 que diz o quê? Que nós precisamos crucificar a nossa carne. E assim o Espírito Santo quebra o domínio da carne e dá direção à vida do cristão. Romanos 8:14 deixa isso também muito claro. Aí ele vai nos guiar e vai nos conduzindo em santidade. Olha quanto texto, meu, João 16:13, nós temos Gálatas 5:18, Salmo 143:10, são muitos textos. Eu sintetizei bastante para poder trazer esses complementos para os irmãos. Portanto, meus irmãos, a marca do Filho de Deus é ele se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo. Nós somos filhos adotivos, já aprendemos nas aulas passadas. Então nós precisamos nos permitir ser conduzidos pelo Espírito Santo. E assim a pessoa poderá de fato testemunhar, fazer o que nós fazemos, dar o testemunho do Evangelho de Cristo.
né? Porque se nós temos o Espírito dentro de nós, nós não somos mais escravos, nós somos, na verdade, adotados e temos comunhão com o Pai e o poder do Espírito em nós. Né? Quando nós falamos do termo Abba, Pai, lá de Romanos 8,15, né, a gente sabe que tem uma origem aramaica e tem muitas leituras, mas para trazer para os irmãos, Abba, Pai, significa pai íntimo, pai amado, pai pequeno, é uma palavra muito usada por crianças, e quando nós falamos isso, nos remete a uma criança muito novinha, quando ele vai falar o pai, que ele nem fala o pai, ele fala pá, ele quer ter, ele está começando, ele está iniciando, é aquele amor, sabe, aquele amor maravilhoso pelo pai, por tudo aquilo que ele vê na pessoa do pai, aquele ser que cuida, que preserva, que administra, que leva, que conduz. É dessa maneira, é um amor imenso que nasce dentro de nós. Quando nós falamos de voltar ao início do nosso amor com Deus, nós estamos falando sobre isso, um início que você não precisa nem falar a palavra pai. Você já imagina na sua mente aquela necessidade que você tem de estar com o seu pai, de estar com ele, de buscá-lo. É isso, voltar ao primeiro amor, meus amados. É isso, é dessa forma. E assim, Romanos 8, ele apresenta toda essa progressão espiritual, onde a condenação, vocês ouviram, né? Romanos 8, se puderem ler, leiam Romanos 8. Ele nessa progressão espiritual, ele começa ali quando a condenação ela é removida, Romanos 8:1, quando nós somos libertos da lei do pecado, Romanos 8:2, e assim nós temos a vida no Espírito, Romanos 8:9, mas isso vai progressivamente, precisa ler o capítulo inteiro para ficar bem claro para vocês, e aqui nós não temos tempo para isso, né? Pois nós somos adotados como filho, a partir de Romanos 8:9, adotados como filho, Romanos 8:15, assim nós recebemos a herança juntamente com Cristo, Romanos 8:17. Meus irmãos, é algo maravilhoso, façam essa leitura, vocês vão adorar. Portanto, amados, com a atuação do Espírito Santo, acontecem mudanças reais na vida do cristão. Nós passamos a viver uma nova vida espiritual. Isso está em 2 Coríntios 5, versículo 17. Uma vida em santificação progressiva, como eu já falei com os irmãos, está em 2 Tessalonicenses 2,13. Uma maior intimidade com Deus, está lá em Efésios 2,18. E assim nós temos a segurança da salvação, que está em Romanos 8,16, meus amados. Portanto, o Espírito Santo não apenas nos tira do pecado, ele nos leva, meus amados, para os braços do Pai. Ele não nos tira apenas do pecado, ele nos leva para sermos abraçados pelo Pai, nos tornando herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, conforme Romanos 8,17. E isso nos leva a duas dimensões. Duas dimensões de heranças, né? Nos tornando herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, conforme Romanos 8,17. E isso nos leva a entender da seguinte maneira: a herança presente na comunhão com Deus é o quê? É vida espiritual, ou seja, é com a presença do Espírito Santo. E uma herança futura. Hoje nós já temos aqui a presença do Espírito Santo, então nós já temos essa herança, que é a presença do Espírito Santo em nós. Ok? E aí nós temos também uma herança futura e uma glória eterna, né? Pela redenção do nosso corpo lá no reino de Deus, conforme nós vemos lá em 1 Pedro 1,14, que apresentam uma herança incorruptível. É quando nós formos arrebatados, quando nós estivermos lá com Cristo, nós teremos um corpo incorruptível, nós já estaremos com a nossa santificação completada. É dessa maneira, meus amados. Fica muito clara que esta obra libertadora, transformadora e relacional vem através do Espírito Santo. Porque ele mata
o poder do pecado. Ele te conduz, meus amados irmãos, à santidade enquanto aqui nós estivermos. Ele revela para nós a nossa filiação e isso gera cada vez mais comunhão com o Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Deus. Nós estamos falando de um único Deus, é dessa maneira. Portanto, o Espírito Santo é Ele quem nos liberta do pecado. Nós não podemos, nós somos fracos. Né? É Ele que testifica essa filiação, a filiação de todos os eleitos, assegurando a cada um de nós o acesso a essa herança eterna, meus irmãos. É dessa maneira. Somos, portanto, salvos em Cristo e não podemos mais viver sob o domínio do espírito da escravidão. Nós vemos que a lei, embora santa, a lei é santa, não se esqueçam disso, hein? Ela é incapaz de libertar o pecador. Ela apenas revela o pecado. E nós não temos condições de cumpri-la, mas Deus mandou o seu Filho com condições de cumpri-la. Já estudamos isso, ele veio sem pecado nenhum e pagou o preço dos nossos pecados. Romanos 3,20 fala sobre isso. Né? Todos nós sabemos que é o desejo humano que gera o pecado. E este, se consumando, ele gera a morte. Tiago 1,15 deixa isso tácito para cada um de nós. E aqui nós podemos sim generalizar, porque o pecado traz no seu tempo a morte física. O pecado traz, consequentemente, no seu tempo, no tempo correto, a morte física. Não é assim, eu pequei e hoje eu morri, não. No tempo certo tem a morte física. Está em Gênesis 3,19, Hebreus 9,27 fala sobre isso. Né? E aí vem o detalhe. Traz também a morte espiritual. A morte espiritual, nós vemos lá em Efésios 2,1. Né? Além da morte eterna, conforme diz lá em Apocalipse 20:14. São muitos textos, mas são coisas maravilhosas que nós vamos aprendendo e nos corrigindo. Isso serve para nos levar a uma transformação verdadeira. É desta forma. É claro que em contraposição a tudo isso. E nós vemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. É muito simples, ou seja, é o crente sendo transportado das trevas para a luz, ou da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Está lá em Romanos 8,15, fica muito claro. Já mencionamos há pouco esse texto. Agora, que fique certo também que esta morte a que se destinam os pecadores é uma retribuição justa e uma consequência natural pela desobediência. Vocês viram quando a gente vai ouvir lá na pregação? O ouvir está diretamente ligado à obediência. Não adianta você ouvir e sair não, você tem que ouvir, pensar sobre essas coisas e tomar a sua decisão. Então isso vai te levar, sendo você uma pessoa equilibrada, coerente, racional e que quer buscar a Deus, vai te levar a uma obediência completa e irrestrita, segundo a palavra de Deus. Não é segundo o que eu estou falando, ou outro pastor, ou um outro irmão que está aí com você. Não, é segundo a palavra de Deus. É ela que direciona as nossas vidas, ok? Mas embora a salvação não seja um pagamento pela obediência, e nem tampouco um mérito, mas sim um dom gracioso de adoção, nós precisamos sim aceitar essa salvação. Nós precisamos entender verdadeiramente isso tudo e buscar isso. É dessa maneira, Romanos 8,15 mostra que nós devemos ter um vínculo de afeto. Né? Há necessidade do perdão e inclusão na família de Deus, para que haja essa participação na família de Deus. E assim, meus amados, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos libertar. É nos libertar. Ele nos liberta, mas nós temos o arbítrio do pecador para que ele possa se arrepender. Então ele nos liberta disso, ele tira o poder do pecado, mas aí você é que tem que se arrepender. João 16, versículo de 8 a 11, fala sobre isso. É você que tem que se arrepender.
tendo poder agora, dado pela graça de Deus, a cada um de nós, a graça do Espírito Santo, do Filho, do Pai e do Espírito Santo a cada um de nós, nós podemos sim nos arrepender e nos relacionar com Ele. Mas nós é que decidimos. Né? Então, é desta maneira, nós decidimos, aceitamos, queremos e buscamos. É dessa forma que ocorre a conversão. E é essa conversão que permite a sua inserção, a minha inserção na família de Deus, como filhos por adoção. Já aprendemos também nas aulas passadas. Volta lá para assistir novamente se você tiver dúvida. Filhos por adoção. Filhos por adoção. Então nós somos filhos por adoção. Lembram da capacitação que nós já estudamos também? A graça preveniente, aquela que chega primeira, né? É ela que vem e nos dá esse poder de nós podermos escolher. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e escolher estar com Cristo. E assim ele é tornado, o ser humano, né? Ele é tornado livre para que ele possa fazer a escolha. Porque o que vem de Deus, ele não é imposto, ele é proposto. Já estudamos isso também. É maravilhoso falar para os irmãos, já estudamos isso, porque aqui nós só estamos deglutando, né, degustando novamente alguns detalhes que nós já passamos por eles, e isso marca muito a gente. Né? É necessário que o ser humano queira a salvação. Deus a oferece graciosamente, mas o pecador ele tem que aceitá-la. E este é o sentido de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem para isso, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele te traz essas informações, mas é você quem vai decidir sobre elas. E dessa forma, aceitando tudo isso, nós somos tornados filhos por adoção, como nós já falamos. Isso está em João 1, 11, 12, Gálatas 3, de 10 a 14, está também Gálatas 4, de 3 a 6, Gálatas 5, no versículo 1, João 3, de 1 a 5, mais o versículo 18. São muitos textos, e se precisarem eu passo para os irmãos. Portanto, meus irmãos, nós vivíamos na rebeldia e agora somos filhos legítimos de Deus, porque não é quando você é adotado, você se torna um filho legítimo. Não se esqueça disso. E a lei humana, inclusive, você adotou um filho, ele é seu filho legítimo, com todos os direitos, sempre sabendo, claro, deixando bem claro para os irmãos que Jesus, ele é o unigênito, ou o único do gênero. Ok? Mas é através da obra dele que nós passamos a fazer parte, ou a sermos legítimos filhos de Deus por adoção. Porque por meio da ação do Paráclito, ou seja, do Espírito Santo, nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. Já falei, mas vou repetir os textos aqui. Romanos 8,16, 2 Coríntios 1, 22, 2 Coríntios 5, 1 a 5. Nós já estudamos em outras aulas o texto de 2 Coríntios, né? Então, assim, meus amados, nós podemos nos dirigir a Deus como Jesus fazia, chamando ele de Abba, Pai. Marcos 14:36, Romanos 8:15, Gálatas 4:6, deixa tudo isso muito claro. Nós nos tornamos, assim, co-herdeiros com Cristo, não é de Cristo, co-herdeiros com Cristo. Vocês sabem a diferença de com e de, né? Co-herdeiros com Cristo. E assim estamos hoje assentados em Cristo, e no futuro seremos glorificados. Então nós já vivemos essa eternidade desde agora, meus amados. E quando nós estivermos ali glorificados, nós receberemos um corpo semelhante ao do Cristo, ou seja, ressurreto. João 3, de 1 a 3, 1 Coríntios 15, de 50 a 55, nós já estudamos também esse texto. Filipenses 3, 20 e 21 fala sobre isso. E isso, irmãos, nós fomos tirados por Jesus da escravidão. É isso. Fomos tirados da escravidão e conduzidos pelo Espírito Santo para a luz.
conforme diz Efésios 5, de 8 a 11. Colossenses também 1, 7 a 13. Colossenses, eu acho que é Colossenses, eu tenho quase que certeza que seria Colossenses mesmo. 1, de 7 a 13. Se não for, depois vocês me chamam a atenção, eu corrijo. Mas a minha lembrança me traz isso. Colossenses 1, de 7 a 13. Tá, ok? E desta maneira nós somos o quê? A geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, aquele povo adquirido, né? A aquisição esta que é feita por Jesus, ou seja, pelo Paráclito. Jesus é o Paráclito, depois vem o segundo Paráclito. Né? Nós vemos isso lá em Gálatas 4, 6, que diz o quê? E por vós sois filhos. Né? E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. É desta maneira, meus irmãos. Vejam aí também a perfeita harmonia entre a Trindade, né? Ela está descrita nesse texto que eu falei para os irmãos aqui. Isso nos leva à plenitude do Espírito Santo. E como nós já explicamos esse termo, cheios do Espírito Santo, ou a sua plenitude, nós já falamos no começo, multiforma, aqui eu vou usar outra palavra, mas ele é polissêmico esse termo. É polissêmico, porque ele abrange várias áreas. É dessa maneira. Portanto, nascer de novo é sermos guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque aí nós passamos a fazer parte da família de Deus, como nós já falamos, Romanos 8,14, nós estamos batendo bastante em Romanos 8,14, nós estamos batendo bastante aqui no Romanos 8, Gálatas 4 também, nós estamos trazendo muita coisa a respeito disso. E assim, meus amados, cultivando as coisas de Deus em nós, nós não nos inclinaremos mais às coisas carnais. Basta para isso nós nos alimentarmos de Deus, nos alimentarmos da sua palavra, nos alimentarmos de pessoas que estão sendo exemplo para cada um de nós. Agora, se nós continuarmos aí nos relacionando com esse mundo da maneira errada, nós temos que viver, nós moramos aqui, nós estamos passando por um momento neste mundo. Se nós começarmos a absorver isso, nós estaremos nos alimentando do mundo e perdendo este relacionamento com Deus, né? Então, se permitam, meus amados irmãos, ser assistidos pelo Espírito Santo em tudo, desde as coisas mais simples até as mais importantes da sua vida. Busque, ore, fale com Deus, ande, pense, fale, haja, né? Sempre na direção ou sob a direção do Espírito Santo. É desta maneira, né? Nós devemos nos lembrar sempre que enquanto nós não formos glorificados por ocasião do arrebatamento ou da nossa morte aqui nesta terra, e aí nós já estaremos com Jesus, não na completude, mas o nosso espírito, a nossa alma já estará lá com Ele, enquanto nós aguardamos a ressurreição do nosso corpo para esta união total e completa, né? O pecado estará ainda presente em nosso corpo mortal. Então, enquanto nós estivermos aqui e não estivermos glorificados, o pecado ainda estará presente aqui. Nós entendemos, né, e há necessidade que todos entendam que nós temos que lutar e mortificar esta carne através do poder do Espírito Santo, buscando essa relação, aprendendo cada vez mais, né? Agora, nós não podemos buscar isso por nós mesmos, porque nós somos fracos. Agora, com a ajuda e o poder do Espírito Santo habitando em nós e dando esta direção, nós podemos sim. E assim, meus irmãos, é desta forma, meus irmãos, que nós poderemos dominar os nossos instintos, dominar aquilo que nós fazemos. É o domínio próprio, que está lá em Gálatas 5, versículos 22, é o domínio próprio, é a temperança. Nós precisamos dominar isso tudo, dominar esses instintos, nós precisamos nos despojar do homem velho, que está ali em Gálatas 5 também, no versículo 19 a seguir, até chegar no 22. E aí, com isso, nós vamos estar nos revestindo a cada dia de um novo homem. É uma renovação continuada, dia a dia, ou a santificação progressiva, como nós já sabemos, e nós falamos sempre sobre ela aqui.
E entenda, meus irmãos, entenda, meus irmãos, minhas irmãs, entendam bem. Nós não podemos alegar que vivemos uma vida norteada pelo Espírito. Um adendo para vocês aqui, nós não podemos de maneira nenhuma alegar que nós vivemos uma vida que é direcionada, que segue os critérios do Espírito, se ao mesmo tempo nós agimos como nós bem entendemos, fazemos aquilo que nós queremos, nós estamos ali ouvindo qualquer pessoa, menos a voz do Espírito Santo, sem conhecermos o desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo. E isso, meus irmãos, vem através do quê? Vem através da Escritura Sagrada, vem através dos exemplos dos irmãos, preciso me corrigir na palavra verdadeiramente, que eu estou pegando o vício de falar ela, corrigir eu vou tirar, dos irmãos que estão relacionados intimamente com Deus. Este é o plano de Deus para os seus filhos. Veja lá Hebreus 3, 12 e 13, eu vou falar mais ou menos, mas lá vocês façam essa leitura, Hebreus 3, 12 e 13, diz que nós devemos nos acautelar para que nunca haja em qualquer um de nós um coração mau, um coração incrédulo, aquele coração que se aparte do Deus vivo. Né? Nós precisamos, na verdade, nos exortar uns aos outros diariamente, continuamente, né? Enquanto o dia ainda se chama hoje, é nesse momento, é agora, meus amados. Amanhã pode não dar mais tempo, para que nenhum de vós se endureça através do engano, do pecado que nos é apresentado por este mundo. É assim, é somente dessa maneira, e é somente o crente, o cristão, cheio do Espírito Santo, que pode vencer o pecado e glorificar a carne no dia após dia. Então a nossa carne, ela não participa do pecado, então nós podemos sim crucificar a nossa carne dia a dia. Como nós já vimos, meus amados, também, para complementar aqui, mas para obedecer os critérios da revista, né? A Trindade, ela trabalha em total sintonia, já estudamos isso também, através do quê? Através desse plano salvífico, né? Porque Deus, ele enviou o seu Filho, e Jesus, por sua vez, como executor da redenção, ou seja, o Verbo, ele consumou a obra, pregando, ensinando, deixando exemplo, revelando a sua glória e, acima de tudo, entregando a sua vida, porque ele foi morto pelos nossos pecados. Lembre-se que foi na cruz que ele disse: está consumado. Eu falei que não ia falar do Filho hoje, mas eu não resisto. Alguma coisa tem que sair, não é verdade? Já o Deus Espírito Santo, né, o aplicador da adoção, ele convence o mundo com base no quê? Nesta obra redentora, conforme fica claro lá em Gálatas 4, de 4 a 6, que resume este papel da Trindade. Portanto, é certo que nós somos filhos de Deus e o Espírito é a garantia e a promessa da nossa adoção. Somos, portanto, meus amados, herdeiros de Deus em Cristo e co-herdeiros com Ele, herdeiros de Deus em Cristo e co-herdeiros com Ele, como nós já falamos, Romanos 8 e 17. Pois Cristo, ele é o herdeiro eterno deste reino. Nós nele também participamos deste reino. Portanto, meus irmãos, Jesus é o Rei e nós somos o reino, visto que ele nos comprou com o seu sangue. Apocalipse 5, versículo de 5 a 10. E assim, irmãos, conforme nós vemos em 2 Timóteo 2, de 11 e 12, nós vemos ali que esta é uma palavra fiel, tudo que nós trouxemos aqui, né? Que se nós morremos com Ele, nós também vivemos com Ele. E se nós sofremos, também reinaremos com Ele. Porém, se nós o negarmos, Ele também nos negará. É assim. E nós já usufruímos dessa herança aqui, e agora, é claro, mas desfrutamos muito mais, desfrutaremos, né? A palavra é desfrutaremos muito mais no futuro. Romanos 6, 23 nos leva a entender desta maneira.
pois não estamos mais cegos pelo pecado, pois o Paráclito habita em nós. Leiam 1 Pedro 1, versículo 3 e 4, Apocalipse 2 também, versículo 7, 11, 17, 28. Olha a quantidade, Apocalipse 3, 5, 12, 21, né? Estas são as mensagens que ele passa para a sua igreja do galardão. Cada igreja receberá o galardão. Eu sou a igreja de Cristo. E você? Você é a igreja de Cristo? Como é que você está sendo a igreja de Cristo? Ele passa aqui essa mensagem de galardão para cada um de nós. Vejamos os erros que nós estamos cometendo e nos corrijamos, meus amados. Né? Lembre-se que o Pai, ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Ele tem o controle do tempo e de todas as coisas, inclusive da nossa herança. Estejamos, portanto, prontos para o grande dia do arrebatamento da igreja. Pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 1 segundo, pode ser que eu não consiga nem acabar esta aula, mas pode ser também daqui a mais 50, 100, 20, 30, 10 anos. A nossa expectativa é que isso está muito próximo, né? Aonde, neste momento, no momento do arrebatamento, os vencedores serão galardoados, conforme Apocalipse 22, 12, que diz o quê? E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo para dar a cada homem, e será conforme a sua obra. E quando nós falamos de obra aqui, nós já sabemos e já aprendemos o que é obra. É a nossa obra para o reino de Deus, que é a servidão a Deus de fato. É dessa maneira. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, que seja uma aula, que tenha sido uma aula que possa ter esclarecido bastante coisa para os irmãos. E na próxima aula nós estaremos falando sobre o Filho e o Espírito Santo. Uma aula muito importante também. Não percam. Que vocês tenham uma semana abençoada e saudável, sempre na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.